E aí, tudo bem? Meu nome é o Erix, eu tenho 27 anos e há 2 anos atrás eu tava literalmente quase que passando fome. Eu tive que vender pano de chão no Farol só pra poder ajudar minha família, mas graças a Deus tudo isso aí passou e eu fiquei milionário usando somente esse celular aqui, ó. Aqui da minha casa eu consigo fazer mais de 100 mil reais por mês. Eu falei esse valor só pra não te assustar, porque eu consigo fazer muito mais do que isso. E na verdade, eu ia mentir ou omitir isso aqui pra você, porque tem muita gente que não gosta quando vê um cara sem estudo, sem faculdade, se dando bem na vida. E você quer ver essas pessoas ficarem com mais raiva ainda? É ver um cara que não tem estudo, ajudando outras pessoas que não têm estudo, não têm faculdade, a ficarem ricas. E eu poderia aqui ficar contando pra você todas as dificuldades e humilhações que eu passei antes de conhecer esse novo mercado, mas como o meu intuito aqui não é te convencer a nada, eu não vou ficar contando pra você historinha triste pra boi dormir. Agora, presta muita atenção aqui em mim. Esse aqui é meu resultado. Agora, esse aqui é os resultados das pessoas que eu já ajudei. Mais uma prova do que eu falei pra você é verdade. Tá vendo essa plaquinha preta aqui, ó? Você vai perceber que eu tenho 2 plaquinhas dessa. Significa que a pessoa já conseguiu faturar mais de 1 milhão em comissões na plataforma. Para ser mais exato, significa que a pessoa conseguiu sacar mais de 1 milhão em comissão. A própria plataforma presenteia todo mundo que consegue atingir essa marca com essa pulseirinha e aí você se torna black na plataforma. E para não ser hipócrita, eu não te garanto que você vai ganhar uma dessas, mas eu te garanto que se você seguir o que eu tô falando, você pode ganhar de 3 a 5 mil por mês utilizando apenas o seu celular. Esse aí mesmo que você tá me assistindo. Outra realidade. A gente tá falando de todo mundo que treina sempre junto para alguém que treina 4 ou 5 dias junto. Nem time né? Nenhuma equipe é. É uma seleção, é diferente. Respondeu, dá jogo para ele. Mas ele foi sucinto, né? Você acha que daria jogo? Dá jogo, não tem mais nada a lógico. acrescentar. Possibilidade do Flamengo ganhar, inclusive. Estão tudo malucos aí. Possibilidade do Flamengo ganhar. Por favor, repita. Dá jogo? Dá jogo, vem aqui. Com qual possibilidade? Aqui. Dá jogo com possibilidade do Flamengo ganhar. O William é desses isso, hein? que se pudesse, tiraria toda a seleção e... Não. Vem cá, Flamengo. Você tá mudando, não é isso que a gente tá falando. O que eu posso te falar assim claramente é o seguinte, William, você tem aqui 2 TVs. Tem o jogo da seleção brasileira e tem o jogo do Flamengo. Mas eu não vou pensar 2 vezes, eu vou ver o jogo do Flamengo. Aí já entrou em outro... Ele se empolga fácil. Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. A seleção brasileira seria favorita pelo fator Neymar. Não só Neymar, né? Não. Thiago Silva, Marquinhos... Claro, seria simplificar, mas evidentemente... Casemiro, pelo amor de Deus. muita gente boa, né? Mas se você... O Flamengo também. Então, mas vamos lá, Bel. Então, vamos avançar um pouquinho mais para desespero do Prates, né? Eu não sei se é para desespero do nosso editor-chefe também, não sei o que está acontecendo no Sul, não quero nem saber. Avisa ele que a gente vai falar dos... Nós vamos falar do... Ele tá incrédulo. Ele tá igual o Prato, suando frio lá. Então, vocês criaram Acha monstros. que na padoca depois o cara não surge esse assunto? Na padoca, é lógico. Torcedor do Flamengo lá no Rio de Janeiro, no barzinho. É lógico. Ele não ia falar, o meu Flamengo contra essa seleção tá de sacanagem. Vai dar Mengão. Ô, Abel. E o outro ia falar, e outras pessoas, você tá maluco, a seleção brasileira com o Neymar, o Alisson, goleiro do Liverpool, Casemiro, fera do Real Madrid, não tem a mínima chance. Tinha gente que né, o Paquetá jogando bem lá na França. Que já foi do Flamengo, inclusive. A seleção ia deitar. E tem outras... Eu acho que daria jogo. Agora, é um jogo que não existe. A gente tá aqui... bom. Mas quem inventou esse jogo não foi Abel Neto, não foi William Tavares e não foi Rafael Prates. Foi Breler Pires. Eu assumo minhas broncas, mas as que não são minhas eu não vou assumir não, hein? Eu só fiz uma pergunta. É dentro ou fora de campo? Aí você vem com esses delírios. Porque em nenhum momento a gente pensou dentro de campo, né, Abel? A gente até conversou sobre esse assunto. Já vamos voltar, porque aquele que tá atrás dele ali é o problema data FIFA. Olha aqui. A gente vai entrar nesse assunto? Eu acho que vamos. Eu acho que vamos, né? Mas assim, foi você que instigou essa história do campo. Enfim. Tem a tela aí, ó. Tem a tela aí. Olha o desespero do nosso editor-chefe. Vou colocar a tela assim, eles desvirtuam esse assunto. Olha lá, ó. Desempenho do time no Brasileirão com e sem os selecionáveis. 7 jogos na data FIFA, com 3 vitórias, 4 derrotas, 42,8% de aproveitamento.
Nas outras datas, 13 jogos com 74,3% de aproveitamento. A tela mostra, relembrando, né, a gente falou aqui, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol são os desfalques do Flamengo. Seleções prejudicam o Flamengo? Lógico que prejudicam, mas justifica o desempenho cair tanto? É que eu queria saber, inclusive, quais foram os... Eu não lembro quais foram os adversários, a gente tinha essa tela. Eu não lembro quais foram os adversários, porque depende do tamanho do adversário também. Às vezes você pega... Que nem, daqui a pouco a gente vai falar. O Atlético tem uns adversários mais acessíveis. Eu não lembro como foi na Copa América, o nível de adversários do Flamengo. A gente tinha até, eu esqueci. Mas, enfim, justifica uma queda tão grande, Breiler, porque a gente fala do Flamengo como elenco, não só como time. E a gente pega a escalação do Flamengo, depois a gente vai mostrar um provável Flamengo, você olha e fala, esse time aí, mesmo esse time do Flamengo aí, é para brigar por título brasileiro de qualquer jeito, mesmo com esses desfalques. Justifica essa queda? É que são 3, principalmente, desfalques de muito peso. Sim. Everton Ribeiro, Gabigol e, sobretudo, o Arrascaeta, pela diferença, dificuldade de substituir. Então, o Flamengo... Esse é o mais difícil de ser substituído, sim, o Arrascaeta. Sim, sem dúvida. O Gabigol tem um peso enorme também, até pela quantidade de assistências, como ele tem facilitado o jogo ofensivo do Flamengo, mas ainda assim você tem o Pedro. Pedro que é um jogador que é acima de qualquer discussão. Mas no caso do Arrascaeta, pela característica que ele tem, que é muito específica, do cara que é atacante, mas ao mesmo tempo armador, é muito difícil, até para um clube como o Flamengo. A gente está discutindo aqui, falando de seleção. O Flamengo hoje tem capacidade de ir no mercado e selecionar jogadores a dedo, selecionar jogadores caros, e ainda assim, quando perde jogadores desse porte, vai sofrer, vai ter um impacto. Então é indiscutível, não dá para falar, por causa do elenco que o Flamengo tem, ele precisa amortecer esses desfalques de qualquer forma. Não é bem assim, e até porque existe entrosamento, que esses caras carregam desde 2019, não é um entrosamento de uma temporada. Então, por tudo isso, o Flamengo, sem dúvida, é muito impactado e muito prejudicado. Então, se a gente está falando do Flamengo, o que não sofre um clube... como até mesmo o Bragantino, que tem o Hurtado, que é reserva e é convocado. Você perder Léo Ortiz, o Atlético que perde o Júnior Alonso, que tem um impacto na defesa. Então é indiscutível para mim que qualquer clube que tenha tantos jogadores convocados, mesmo sendo o Flamengo, vai ser muito impactado, prejudicado por convocação. Quando a gente fala do Flamengo dos anos 80, logo vem à cabeça Andrade, Adílio, Zico, né? E esse Flamengo... Esse quarteto é espetacular. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Você fala rapidinho. Aí você perde 3 dos 4. Claro que o Flamengo tem um elenco muito bom, mas por mais que o Vitinho entre e jogue bem, o Pedro é um atacante espetacular, é muito difícil você substituir. Tanto o Arrascaeta quanto o Gabigol e o Everton Ribeiro é muito difícil. Por mais que mesmo quando o Bruno Henrique, ele não tem sido convocado, mas ficou fora por lesão. O Michael entra bem. Mas o Bruno Henrique, ele tem mais entrosamento. A questão do entrosamento desse quarteto, não só do quarteto, com o William Arão, quando joga o Diego, com os laterais, a subida do Isla, por um lado, do Felipe Luiz, por outro, eles já estão mais entrosados com o Gabigol. O Gabigol cai pelo lado direito. É muito mais fácil ele se entender com o Isla. O Pedro é muito bom, é excelente, jogaria em qualquer time do Brasil, mas ele não tem o entrosamento que tem o Gabigol com os outros. O Flamengo perde muito, demais, como qualquer time. Você citou o Júnior Alonso, tem o Guilherme Arana, né? O Savarino, que normalmente é convocado para a seleção venezuelana. Se machucou com a seleção, inclusive. Foi. O próprio Palmeiras, nas convocações, normalmente ele perde quase que sua defesa titular. O goleiro vai, o Everton, o Gustavo Gomes, que é um jogadoraço, se não for o melhor zagueiro das Américas, está entre os 3 melhores, na minha opinião. O Matias Vinha, que não vai mais porque foi embora, só que agora o Piquerez também vai. Então é a defesa praticamente inteira. Então não tenho dúvida de que o Flamengo é muito prejudicado. E todos os times que... E às vezes é um jogador só, gente. Só que um jogador só faz muita diferença. Sim. No Flamengo são 3, 4 por convocação. É muito prejudicado, tem razão em reclamar. E, infelizmente, é um assunto que a gente vem sendo repetitivo nos últimos tempos. Enquanto não parar esse negócio de as competições continuarem nas datas FIFA, a gente vai continuar falando sobre isso, clubes vão continuar reclamando e com toda a razão.
o Flamengo é muito prejudicado. Aliás, por falar em sermos repetitivos, em novembro seremos repetitivos de novo, que tem mais uma data FIFA em novembro, né? Ô Prates, a gente fala, muita gente entende que o Flamengo é o melhor time do Brasil, tá? Tem o melhor elenco, melhor time e tal, aí tem gente que coloca o Galo e tal, mas muitos acham que é o Flamengo. O Flamengo com esses desfalques perde essa condição? Aí você olha e fala, não, o Galo fica melhor. Porque o Galo também tem desfalques, né? Como é que fica? Tem. Não, eu acho que os desfalques do Atlético também têm um peso muito grande. Eu não caio nesse vitimismo aí não, William. O Campeonato Brasileiro é formado por 20 clubes, não é formado por um clube. Porque a gente já viu em outros momentos a manifestação do Rodolfo Landim, a manifestação que é pensando no Flamengo. Você fala o seguinte, ele é presidente do Flamengo, tá bom. Então não me venha com papo de liga, de pensamento coletivo, se o pensamento é assim, tudo bem. Então a gente fecha o pensamento assim, e aí cada um vai brigar pelos seus direitos, individualmente. Né? Porque eu muitas vezes observo manifestação de outros presidentes, não de todos, de alguns, por exemplo, do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, sempre eu vejo o presidente do Fortaleza preocupado em pensar no macro, em falar em pensamento coletivo, em falar em negociação coletiva. O presidente do Flamengo não é exatamente assim. Está aparecendo agora porque ele está vendo que o time dele será prejudicado pelas convocações. Inegavelmente, os desfalques do Flamengo são desfalques que têm um peso grande, como os desfalques do Atlético têm um peso grande, como os desfalques do Palmeiras têm um peso grande. A quem perde mais? Todo mundo perde. Né? O Flamengo tem um grande elenco, mas claro que a reposição muitas vezes não é a altura. Está perdendo jogadores de um nível muito alto. Jogadores que no Brasil são jogadores extra-séries. Agora, o Atlético perde também, o Palmeiras perde também, outras equipes perdem também. E há essa revolta que é o Flamengo. Né? Então, o Campeonato Brasileiro não é feito apenas por uma equipe, ele é feito por 20 equipes. Mais que elas não tenham o mesmo peso, tradição, tamanho de torcida, repercussão, as 20 jogam a Série A. Né? E é um conselho técnico que define isso. Mas você não convoca jogador das 20, né, Prates? Você não convoca jogador das 20 equipes. Você concentra ali em 3, 4. Tem jogador, por exemplo, internacional, tem jogador convocado também, importante dizer, né? Mas você concentra ali, então sobra para alguém. 4, 5 clubes, os outros 15 não tem convocado, ou tem menos convocados. O Flamengo paga esse preço justamente pelo investimento no elenco. São jogadores de alto nível, vão ser convocados. E aí são 4 jogadores. Então acho que o time poderia fazer frente à seleção brasileira. O Abel gostou, Prato. O Abel adorou esse assunto. Ele adorou isso. Se eu deixar, vai até amanhã essa conversa aqui. Eu também ia adorar, viu? É que a gente tem mais. Eu ia adorar esse papo ainda. Mas, Prato, assim, aí são 20 times, é o que eu tô falando, mas tem direito de reclamar, porque fica concentrado em 3, 4 e aí fica complicado. Tem direito de reclamar porque é com ele, né, William? Então, mas se fosse não por causa do campeonato. Então, mas se fosse vamos supor, o São Paulo. Você acha que o São Paulo não ia estar gritando também? Se fosse o Corinthians, você acha que o Corinthians não ia estar gritando também? Mas o ponto que o Prato tocou é importante, porque a lição que fica para o Flamengo é que não deve aceitar, de fato, perder seus jogadores dessa maneira, achar que isso é normal. Tem gente falando, o dirigente hoje precisa se planejar para perder jogadores em convocações. Poxa, você já precisa se planejar para desgaste da temporada por causa do calendário, por lesões, e agora, pandemia agora, muitos jogadores desfalcaram por causa de Covid-19, e agora ainda, não, tem que planejar por convocação. Não tem que planejar. Isso está errado e precisa ser combatido. Mas um clube só não consegue, não tem força, mesmo sendo o Flamengo, para brigar contra esse sistema sozinho. É preciso chamar mais gente para essa luta e não vai ser na base do vamos lá, vamos esticar essa corda que o Flamengo vai conseguir. Ele precisa de alguma maneira sentar com os outros e mostrar, olha, vocês também são prejudicados. Não é só o Flamengo. E com esse senso coletivo, pressionar, negociar e conseguir, de fato, rever essa bizarrice que é ter o Campeonato Brasileiro não parar durante datas FIFA.